Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema dor crônica, e o meu convidado é o Dr. Gabriel Longini, que é médico, membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, com especialização no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Fabrício, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Vamos bater um papo de um assunto que eu amo falar, que é dor crônica. Doutor Gabriel, dor todo mundo sabe o que é, né? O cara tem dor de cabeça, né? Dor na perna, mas o que a gente pode classificar como dor crônica? É uma observação importante que todo mundo que me encontra, às vezes, no elevador, no aeroporto, e para perguntar sobre dor, eu tenho muita satisfação em responder. A dor aguda é aquela que você, às vezes, bate o dedo no armário da sua cozinha e dói naquele momento. Isso é uma dor aguda. A dor crônica, ela é uma dor em que dura por um período igual ou superior a 6 meses. Então, a dor crônica, ela é uma doença. Isso é um fato muito importante. A dor crônica, ela dura mais de 6 meses e não precisa ser todos os dias. Um exemplo, às vezes você sente a dor de cabeça um dia hoje, aí passa 2 semanas, não sente dor, depois volta a sentir, e vai passando os meses e você não vai dando muita bola para aquela situação, até que ela vira uma dor crônica. Mas, Gabriel, o que difere o fato de ser uma dor aguda e crônica, além dessa questão do tempo? Principalmente a questão relacionada à neuromodulação. Essa dor, ela já passa a comprometer uma função, um receptor no cérebro que fala, olha, a partir de agora você está com dor. E o cérebro fica falando para o seu corpo, dor, dor, dor. Então, essa informação de dor, ela é muito importante. E existem umas situações, Fabrício, que eu acho muito legal a gente discutir, que é que o paciente fala que ele tem dor e às vezes a gente pega um monte de exame e fala, tudo normal os exames, será que tem dor mesmo? Dor é aquilo que o paciente diz sentir. Então, se ele falar que ele tem dor, de fato ele tem dor, porque outro conceito importante de dor crônica é que dor é uma experiência sensitiva e emocional. Então, olha a importância da palavra emocional. Tudo que você teve de carga emocional na infância, na adolescência, separações, ganhos, perdas, tudo isso vai interferir e influenciar na intensidade da sua dor. Então, de repente, eu falo que eu tenho uma dor de cabeça que atrapalha a minha qualidade de vida, não consigo nem trabalhar. E, de repente, você tem a sua dor de cabeça e fala, é frescura essa dor dele que ele tem. Não acontece isso. E, na verdade, não é frescura, é porque a minha experiência emocional é diferente da outra pessoa. Então, isso interfere na intensidade da dor. Então, nós já conceituamos a dor na forma de intensidade, na duração. E uma outra coisa importante é como que eu avalio essa dor no paciente. Existe uma qualificação que a gente classifica a dor numa intensidade que vai de 0 a 10. 0 não é nada e 10 é a pior dor do mundo. Então, toda vez que você for falar da sua dor, já fica uma dica até para quando a pessoa for no médico, for bater um papo com alguém, você vai classificar a sua dor de 0 a 10. Então, fala, olha, minha dor hoje é 3 de intensidade. Quer dizer que é uma dor leve. Minha dor é uma intensidade 6, é uma dor moderada. Olha, minha dor é uma intensidade 9, é uma dor severa. Doutor Gabriel, qual que é a incidência das dores crônicas no mundo e quais são as dores mais frequentes? Legal. Quem nunca sentiu dor, não é mesmo? Todo mundo tem esse histórico de dor, especialmente dor crônica. Olha que dado interessante, Fabrício. 35% da população mundial sente dor crônica. Essas características que eu falei da doença. No Brasil, são 37% da população. Isso quer dizer que a população brasileira sente mais dor do que a população do mundo de um modo geral. Por que esse fator? Alguns pontos importantes. Sedentarismo, falta de atividade física, estresse. Hoje as pessoas têm aquela necessidade de ter o sucesso dos 50 anos de idade aos 30. Então a pessoa se preocupa em trabalhar, não tem uma alimentação saudável, tem uma carga de estresse muito alta, isso vai gerar dor lá na frente. Não faz atividade física? Não faz atividade física de uma maneira adequada, não é prioridade dela. E ela acha que não vai ter repercussão. Um tempo atrás eu atendi uma paciente que ela é do magistrado, e ela fala, Gabriel, tudo que eu ganhei na minha vida trabalhando, hoje não consegue pagar as despesas que eu tenho com o médico. E se eu pudesse dar uma dica hoje para a população, ela fala assim, seria, vai com calma. E eu achei tão legal aquilo, eu falei, nossa, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar para a população sobre dor, eu tenho que falar isso, vai com calma, vai com paciência, conta até 10, valorize você também, isso é um ponto importante. E quando a gente fala de quais são as dores mais frequentes,
Ora, enxaqueca é uma prevalência gigantesca. Dor de cabeça. Né? A famosa dor de cabeça. E quando a pessoa vai no consultório, ela fala, doutor, eu tenho enxaqueca. Existem mais de 300 tipos de dor de cabeça. Enxaqueca é uma delas. Às vezes as pessoas têm mais de 2 tipos de dor. Tem 3 tipos de dor de cabeça. Então a gente chama de cefaleia mista. Tem as dores nas costas. Quando fala de dor de costas, a pessoa fala, eu tenho hérnia de disco. Pode ser uma contratura de um músculo, pode ser uma dor facetária, que é quando bate um ossinho com ossinho, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma escoliose. Então existem vários fatores relacionados. Tem a fibromialgia, que tem crescido bastante. Então hoje a população tem se mostrado procurando atendimento médico, feito esse diagnóstico mais frequente. E fibromialgia é quando o paciente sente dor no corpo todo. E quando a gente fala dessas dores, as principais, dor de cabeça, dor nas costas, fibromialgia, dor no corpo todo, o que a gente observa de comum é que são as mulheres as que mais procuram atendimento médico por conta de dor. Então hoje a prevalência de dor crônica mais acentuada no sexo feminino. Eu não sabia, um dado bastante interessante. Bastante interessante. Então, Gabriel, fiquei sabendo que você está escrevendo um livro sobre dor crônica que vai ser lançado ano que vem, em 2019. Verdade. O que você está escrevendo nesse livro? Como chama o livro primeiro, né? E o que você está escrevendo no livro? Já dá para adiantar para a gente? Olha, muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de que a gente tem que ter uma família, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Eu até posso dizer que eu estou no caminho certo, viu, Fabrício? O livro ele se chama O Outro Lado da Dor. O que eu relato nesse livro? São experiências clínicas contando um pouquinho dessa situação médica, de que a dor, ela não é só o fato de você sentir aquele sintoma, minha cabeça está doendo. Por trás de uma dor, existe um fator emocional. E é isso que eu levanto muito na situação do livro. Alguns exemplos muito práticos, Fabrício. Às vezes a pessoa ela tem uma dor de cabeça, mas por que está tendo aquela dor de cabeça? Pô, eu estou com um problema lá na escola. Eu estou com um problema com o meu professor. Ixi, tem fulano que quer brigar comigo. Eu não estou muito bem resolvido. São fatores que cientificamente bem demonstrados causam dor de cabeça. Uma separação entre casais. E você imagina a dor que isso gera? A dor da perda, da frustração, o sentimento de peso. A pessoa fica com contraturas musculares. Doutor, não consigo nem mexer o pescoço. A dor tem um fator emocional muito importante. E ele é subdiagnosticado, ele é esquecido, ele é deixado de lado. Eu, quando atendo um paciente no consultório, faço questão de conversar isso com o paciente. O que está acontecendo na questão emocional? Será que a gente vai precisar da ajuda de uma psicóloga para nos auxiliar nessa condução? Porque não adianta nada você utilizar os melhores remédios, os melhores tratamentos, as melhores intervenções, se você não corrigir o que está dentro de você. E às vezes um bate-papo, uma coisa muito legal, falar sobre sentimento. Nessa correria do dia a dia, hoje em dia, as pessoas perdem essa coisa do passado, de sentar na calçada e bater papo. Você lembra que antigamente era assim? Hoje as pessoas não têm mais esse costume, Fabrício. Que hoje também está tão perigoso que as pessoas têm até o medo de ficar na calçada para não ser assaltados, Com certeza, esse é um fator importante. É triste isso, né? E ao mesmo tempo a gente lembra que eu conseguia ir na casa de fulano, eu conseguia sair à tarde do outro. Hoje ninguém tem tempo para nada. E vai gerando um acúmulo de sentimentos. As pessoas têm dificuldade hoje de conversar, de se expressar. Todo mundo tem uma sensação, às vezes, de que está sendo perseguido, de que se falar vai ofender a pessoa. E a importância de você dialogar, falar, gerar perdão, gerar gratidão, isso é muito importante na prevenção da dor. E eu faço uma abordagem nesse livro puxando bastante para esse aspecto, porque eu penso muito em prevenção de dor. Óbvio que nós temos um volume gigantesco de pacientes, mas eu penso muito que por que não mudar a qualidade de vida desse paciente? Por que não prevenir a dor dele? Então, continuando com esse tema, né, de prevenção, quais são as melhores prevenções? Né? Eu sei que tem essa questão emocional, mas e a questão também de físico, de exercício? O que a gente pode dizer o seguinte, olha, eu não quero sentir mais dor. Por exemplo, eu gosto de correr, eu corro em média, já corri 10 km por dia, uma média de 30 km por semana, e comecei a ter dor na coluna depois de descobrir que eu tinha uma hérnia de disco. Tive que parar com a corrida, diminuir, me tratei, fortaleci a coluna. Hoje eu voltei a correr, mas 6 km por dia. E quais são as prevenções que as pessoas têm que fazer para não sentir tanta dor? Legal, é um super atleta, parabéns, é isso mesmo. Acho que a atividade física ela tem que fazer parte da nossa agenda semanal, tem que ser praticada. Então, se eu pudesse dar dicas para as pessoas, e eu acho que eu tenho esse dever de dar dicas, a primeira é,
Tem um ditado popular que fala que você é aquilo que você come. E isso tem se mostrado cada vez mais comprovado cientificamente. No sentido de que restringir alimentos ricos em carboidratos não há necessidade. Hoje a prevalência de diabetes, de hipertensão arterial sistêmica por conta da alimentação que você tinha lá na infância, na adolescência, aí tá à vista. Hoje a maior incidência de pacientes fazendo hemodiálise por conta de pressão alta, diabetes, doenças renais, doenças cardíacas, obesidade. Então, a alimentação. Restrinja a questão do carboidrato, diminui o consumo do volume de comida que você tem. O seu organismo é possível se adaptar a isso. Óbvio, tem nutricionistas, médicos, nutrólogos que podem auxiliar nisso também, endocrinologistas. Perda de peso. Outro fator importante é a atividade física. Eu, particularmente, não sou a favor de, da noite para o dia, a pessoa se transformar num atleta de alto rendimento. Então, da noite para o dia, às vezes a pessoa já quer ir lá e levantar 50 quilos. Calma, começa com atividade aeróbica cardiovascular, caminhada, natação, bicicleta, jogar tênis, esportes que não precisem de equipamentos, esportes que você vai trabalhar com o seu próprio peso. Isso é um ponto importante. Sem muito impacto também, não é? Sem muito impacto, começa com uma intensidade leve, conforme você for perdendo peso e ganhando resistência, vai aumentando, vai fazendo ele progressivo. Questão emocional, é muito importante essa questão de conversar, ter uma vida mais tranquila, tem um momento de lazer com a família, de bate-papo. E posso dar uma dica muito importante que me preocupa muito para o futuro? A questão do uso de tablets e celulares hoje em dia. Você acha que isso vai ter alguma repercussão no futuro? Tenho certeza que vai. Todo mundo está viciado nisso, você fica o dia inteiro olhando isso. É uma coisa que nós temos que nos policiar. Exatamente. Né? E é difícil, porque hoje tudo acontece na mídia social. Para você ter uma ideia, o uso de tablets e celulares, você acaba inclinando o seu pescoço em 60 graus. A sua cabeça, ela pesa em média 7 quilos. Quando você inclina ela em 60 graus, ela aumenta o peso para 25 quilos. Isso terá algum impacto? Com certeza. Hoje existe uma prevalência de hérnias de disco na região lombar, que é na coluna aqui embaixo. Nos próximos 15, 20 anos, vai existir uma inversão de prevalência de hérnias de disco. Ela vai passar a ser em nível cervical, justamente por conta dessa protusão, essa inclinação para frente que todo mundo faz com o pescoço para utilizar aparelhos celulares, tablets e tudo mais. Então, uma outra dica muito importante, Fabrício, postura. A forma de trabalhar no celular. Para que usar tantas vezes o celular? 80% do tempo que a gente acessa é para ver nada, é desnecessário. Se você, de repente, criar uma rotina, eu vou olhar meu celular às 8 horas da manhã, ao meio-dia e 5 horas da tarde. Está de bom tamanho, né? Resolve o seu problema, não é verdade? Acho que esses são pontos muito interessantes a serem abordados. E acho que fica também um recado para a população, para também não deixar as crianças, eu vejo crianças muito novinhas em restaurante já com tablet lá, né, jogando, né? Temos que ter mais esse contato com a família. Isso é verdade. Então, Gabriel, por favor, pode concluir. Não, isso é verdade. E a gente se policia, né? Às vezes a gente sai com minha esposa, meu filho, e às vezes o nosso filho acaba pegando, porque é uma coisa tão acessível. A gente tenta resgatar essa coisa tradicional de puxar e conversar. É um momento importante de você saber o que seu filho está passando, conversar com a sua esposa sobre as dificuldades, ela conhecer as suas dificuldades e trocarem risadas. Acho que é um momento bem legal. Então, Gabriel, muito obrigado. Foi um ótimo bate-papo. Olha, um grande prazer. Eu desejo toda a saúde e sucesso para você. Obrigado por me convidar, levar informação para a população. Eu adoro fazer isso. Eu acho que é uma importância impactante na vida das pessoas informar. Contem sempre comigo no controle da dor. Um abraço a todos e até a próxima semana com mais um quadro Cidadania.